Eterna curiosidade. 5 cidades fantasma do mundo. Em quinto lugar, a Shima Island, Japão. Contexto histórico. Centro de mineração de carvão. A ilha de Ashima foi desenvolvida como uma instalação de mineração de carvão no final do século XIX, com a Mitsubishi Corporation operando minas lá. Crescimento industrial. A ilha passou por uma rápida industrialização, tornando-se uma comunidade densamente povoada com prédios de apartamentos altos, escolas, lojas e outras amenidades para trabalhadores e suas famílias. Trabalho forçado. Durante a Segunda Guerra Mundial, trabalhadores forçados coreanos e chineses foram levados para a ilha de Ashima para trabalhar nas minas de carvão sob condições severas. Declínio e abandono. Declínio da indústria do carvão. Com a mudança para o petróleo como fonte de energia principal e o declínio da mineração de carvão, a importância e a população da ilha de Ashima diminuíram. Fechamento e evacuação. A Mitsubishi fechou as minas em 1974, levando à evacuação e ao abandono da ilha. Os edifícios e instalações foram deixados para se deteriorarem. Situação atual. Status de cidade fantasma. A ilha de Ashima agora é uma cidade fantasma deserta, com edifícios em ruínas e uma atmosfera desolada. Reconhecimento da Unesco. Em 2015, a ilha de Ashima foi designada como Patrimônio Mundial da Unesco, reconhecendo sua importância histórica e patrimônio industrial. Turismo e preservação. Apesar de seu status abandonado, a ilha se tornou uma atração turística popular, com passeios guiados mostrando os vestígios de seu passado industrial e a atmosfera assustadora de uma comunidade outrora próspera deixada para se deteriorar. Características notáveis. Selva de concreto. Os prédios de concreto altos da ilha de Ashima lhe dão uma paisagem urbana única, reminiscente de uma cidade moderna congelada no tempo. Significado histórico. A história da ilha reflete a rápida industrialização do Japão e as práticas de trabalho durante a guerra, servindo como um lembrete de capítulos mais sombrios da história. Filmes e mídia. A ilha de Ashima foi apresentada em documentários, filmes e jogos de vídeo, aumentando seu reconhecimento e atração como um local belamente assustador e historicamente significativo. A transformação da ilha de Ashima em uma cidade fantasma é um reflexo comovente das mudanças nas paisagens industriais e do impacto duradouro de eventos históricos. Sua beleza assustadora e significado histórico continuam a atrair visitantes intrigados por suas estruturas abandonadas e as histórias que contam sobre o passado industrial do Japão. Em quarto lugar, Kolmanskop, Namíbia. Contexto histórico. Cidade de mineração de diamantes. Kolmanskop foi fundada no início do século XX quando diamantes foram descobertos na área, desencadeando uma corrida pelo diamante. Desenvolvimento rápido. A cidade cresceu rapidamente à medida que as operações de mineração de diamantes se expandiram, atraindo prospectores, mineiros e empresários. Prosperidade. Em seu auge, Kolmanskop era uma comunidade próspera com amenidades como hospital, salão de bailes, teatro e até mesmo o primeiro bonde da África. Declínio e abandono. Exaustão de diamantes. Asterisco. À medida que os campos de diamantes foram esgotados e depósitos mais ricos foram encontrados em outros lugares, a prosperidade de Kolmanskop declinou. Êxodo populacional. Nos anos 1950, a maioria dos habitantes deixou Kolmanskop em busca de oportunidades em áreas de mineração de diamantes mais recentes. Abandono. A cidade foi gradualmente abandonada, e as dunas de areia começaram a recuperar os prédios e ruas. Situação atual. Cidade deserta. Hoje, Kolmanskop é uma cidade fantasma bem preservada, com dunas de areia engolindo lentamente os prédios. Atração turística.
A cidade fantasma tornou-se uma atração turística popular, atraindo visitantes interessados em sua história, arquitetura e na beleza sinistra de prédios abandonados meio cobertos de areia. Tours guiados. Tours guiados estão disponíveis para visitantes, oferecendo insights sobre o passado da cidade, sua herança de mineração de diamantes e a vida de seus antigos habitantes. Paraíso da fotografia. Comanscope é um paraíso para fotógrafos, oferecendo cenas únicas e surreais de prédios em ruínas contrastados com a paisagem desértica. Características notáveis. Arquitetura colonial alemã. Muitos dos prédios remanescentes em Comanscope mostram a arquitetura colonial alemã, refletindo a história de Namíbia como uma colônia alemã. Grandiosidade desaparecendo. Os interiores de alguns prédios ainda preservam vestígios de sua antiga grandiosidade, com detalhes ornamentados e restos de mobiliário luxuoso. Museu e preservação. Alguns prédios foram restaurados e convertidos em um museu, preservando artefatos e histórias da era de mineração de diamantes de Comanscope. Comanscope é um testemunho da natureza transitória das cidades de ouro e do constante avanço da natureza em reconquistar assentamentos humanos. Sua mistura única de história, arquitetura e paisagens desérticas a torna um destino cativante para qualquer pessoa interessada em explorar lugares abandonados e as histórias que eles contam. Em terceiro lugar, Bodie, Estados Unidos. Claro, vou falar sobre a cidade fantasma de Bodie, nos Estados Unidos. Contexto histórico. Era da Corrida do Ouro. Bodie tornou-se uma cidade significativa durante a Corrida do Ouro da Califórnia no final do século XIX, quando o ouro foi descoberto na região. Crescimento rápido. Com a descoberta de ouro, Bodie cresceu rapidamente, atraindo mineiros, comerciantes e suas famílias. Boom econômico. A cidade prosperou com a mineração de ouro e prata, chegando a ter uma população de cerca de 10.000 habitantes no auge de sua atividade. Declínio e abandono. Esgotamento dos depósitos. Com o esgotamento dos depósitos de ouro e prata e a falta de novas descobertas, a atividade econômica de êxodo da população. À medida que as minas perdiam rentabilidade, muitos habitantes deixaram Bodie em busca de oportunidades em outras regiões. Abandono gradual. Nas décadas seguintes, a cidade foi sendo gradualmente abandonada, com muitos edifícios e estruturas sendo deixados para trás. Cidade fantasma preservada. Hoje, Bodie é uma cidade fantasma bem preservada e mantida pelo estado da Califórnia como um marco histórico. Turismo. A cidade atrai turistas interessados na história da Corrida do Ouro e na vida na era vitoriana, oferecendo uma visão. Arquitetura histórica. Muitos dos edifícios e estruturas em Bodie foram preservados em seu estado original, proporcionando uma experiência imersiva aos visitantes. Características notáveis. Autenticidade. Bodie é conhecida por sua autenticidade, com objetos pessoais deixados para trás pelos antigos habitantes, criando uma atmosfera. Museu ao ar livre. A cidade é praticamente um museu ao ar livre, permitindo que os visitantes experimentem a vida na época da Corrida do Ouro. Patrimônio histórico. Bodie foi designada como Marco Histórico Nacional em 1961, reconhecendo sua importância cultural e histórica. Bodie é um tesouro histórico que oferece uma janela fascinante para o passado da Corrida do Ouro na Califórnia e para a vida no Velho Oeste americano. Sua preservação como cidade fantasma permite que as gerações atuais e futuras apreciem e aprendam com sua rica história. Em segundo lugar, Centralia. É uma cidade fantasma bem conhecida localizada na Pensilvânia, Estados Unidos. Aqui está uma visão geral de sua história e situação atual. História pré-incêndio. Cidade de mineração de carvão. Centralia era originalmente uma cidade movimentada de mineração de carvão no meio do século XIX,
com uma população que atingiu o pico em cerca de 2.800 residentes. Prosperidade econômica. Uma cidade prosperou devido à sua indústria de carvão, com várias minas operando na área e fornecendo empregos a muitos residentes. Desenvolvimento comunitário. Centralia tinha características típicas de uma pequena cidade, incluindo escolas, lojas e bairros residenciais. O incêndio das minas de Centralia. Ignição do fogo. Em 1962, um incêndio começou nas minas de carvão subterrâneo sob Centralia. A causa exata do incêndio é contestada, mas provavelmente começou durante a limpeza de um aterro onde o lixo foi queimado em uma mina a céu aberto. Propagação e persistência. O fogo se manteve rapidamente pelas camadas de carvão e continuou a queima sob a terra por décadas. Impacto ambiental e de saúde. O incêndio das minas liberou gases tóxicos, principalmente monóxido de carbono, e criou buracos perigosos e subsidência na área. Evacuação. Devido aos riscos à saúde causados pelo fogo de cobertura, principalmente monóxido de carbono, e criou buracos perigosos e subsidência na área. Evacuação. Devido aos riscos à saúde causados pelo fogo de cobertura e aos perigos de subsidência, o governo começou a realocar os residentes na década de 1980. A maioria dos edifícios de Centralia foi condenada e demolida. Situação atual. Cidade deserta. Hoje, Centralia está em grande parte deserta, com apenas alguns moradores remanescentes apesar do status oficial da cidade como inabitável. Bloqueio e abandono. As estradas que levam à central foram trancadas para impedir o acesso, e a maior parte da infraestrutura da cidade foi desmantelada ou deixada para apodrecer. Turismo e interesse. Centralia ganhou notoriedade como cidade fantasma e atraiu visitantes curiosos, exploradores urbanos e fotógrafos específicos em suas ruas abandonadas, rodovias cobertas de grafites e a visão assustadora de fumaça subindo de fissuras no solo devido ao incêndio contínuo. Ações legais e governamentais. Batalhas legais. Ao longo dos anos, houve batalhas legais e disputas entre os residentes remanescentes, autoridades locais e o governo estadual sobre direitos de propriedade, compensação e o futuro da cidade. Propriedade do governo. O estado da Pensilvânia é dono da maior parte das terras em Centralia e tomou medidas para monitorizar a destruição do fogo e mitigar o seu impacto nas áreas circundantes. Centralia é um lembrete vívido das consequências não intencionais das atividades industriais e do impacto duradouro de desastres ambientais. Sua transformação em cidade fantasma atraiu o interesse das pessoas ao redor do mundo, chamando a atenção para questões de gestão ambiental, segurança pública e a resiliência das comunidades diante de desafios extraordinários. Em primeiro lugar, Pripyat, Ucrânia. História pré-acidente. Fundação. Pripyat foi fundada em 1970 para acomodar os trabalhadores da usina nuclear de Chernobyl, construída nas proximidades. Crescimento rápido. A cidade cresceu rapidamente, tornando-se um centro vibrante com moradias, escolas, hospitais, centros comerciais, parques e instalações esportivas para os trabalhadores e suas famílias. Desastre de Chernobyl. Acidente nuclear. Em 26 de abril de 1986, ocorreu um dos piores desastres nucleares da história quando o reator número 4 da usina de Chernobyl explodiu durante um teste de segurança. Evacuação. A evacuação de Pripyat começou cerca de 36 horas após o acidente, quando a gravidade da situação se tornou evidente. Mais de 50.000 pessoas foram evacuadas às pressas, deixando para trás a maioria de seus pertences. Consequências ambientais. A explosão liberou uma quantidade massiva de material radioativo na atmosfera, contaminando uma vasta área ao redor da usina e afetando severamente a saúde das pessoas e a biodiversidade da região. Situação atual. Zona de exclusão.
Pripyat está localizada dentro da zona de exclusão de Chernobyl, uma área altamente contaminada onde o acesso humano é estritamente controlado. Cidade fantasma. Desde a evacuação, Pripyat permanece praticamente intocada, com edifícios abandonados, parques vazios, carros enferrujados e uma atmosfera de desolação. Turismo e pesquisa. Nos últimos anos, a cidade fantasma de Pripyat se tornou um destino turístico popular para visitantes interessados na história do desastre nuclear e nas consequências da radiação. Além disso, cientistas e pesquisadores estudam a área para entender melhor os efeitos a longo prazo da radiação na vida selvagem e no ambiente. Pripyat é um lembrete sombrio dos perigos associados à energia nuclear e das consequências devastadoras de um desastre nuclear. Sua transformação em uma cidade fantasma atrai a curiosidade e o respeito de pessoas em todo o mundo, enquanto também serve como um memorial para as vítimas e um alerta para futuras gerações sobre os riscos do uso da energia nuclear. Não deixe de dar seu like.